Então, eu sou de Cineia, Maria Marques dos Santos. E sou mineira, de uma família de 10 filhos. Nós somos 8 mulheres e 2 homens. Caramba, muito legal. Eu sou a terceira da família. A minha família é sempre muito católica, tá? Então, desde cedo, desde pequenininha, a gente tinha devoção de ficar aos pés de Nossa Senhora. Então, é uma família bastante católica. Morei na roça, morei em fazenda em Minas Gerais. E eu considero não, a minha história é muito bonita, porque eu tive uma trajetória, a princípio, a cada 12 anos. Então, 12 anos na fazenda, depois 12 anos na cidadezinha pequenininha, com 3.000 habitantes, que depois eu respondo para vocês, que é a minha adolescência, que lá aconteceu. Depois eu fiquei 12 anos em Belo Horizonte, fazendo faculdade, dando aula. E aí depois eu vim para Brasília, fiquei numa escola 12 anos, aí eu fui casada 12 anos, então assim, minha vida tem muito a ver com 12 anos, que é o número de apóstolos, né, da igreja. Que legal. Né? Hoje eu tenho 2 filhos e meio, porque 2 filhos são realmente meus, o Pedro Nakamura, né, o Pedro é professor aqui, e o Rafael Nakamura, são casados hoje, eu tenho com eles 3 netos, o Bernardo, a Maria, e do Rafael tem o Ângelo, que é uma gracinha, ele fala assim, dorme com os ângelos, dorme com os ângelos. E tem o Irã, que não é meu filho, mas a gente, aos 17 anos eu conheci, então ele veio para dentro de casa, e a gente considera como filho também. Ele tem 2 filhos, o Henrique e a Olivia, então são 5. Muito legal, entendi. Legal, e você disse, né, que você morava onde quando você era pequena? Então, eu morava numa fazenda chamada Mato Fundo. Essa fazenda era muito grande, tinha o meu avô na sede principal, meu avô era a minha referência de vida, e próximo a ele a mamãe, né, e mais 3 tios. Então, assim, a mamãe, enquanto morava na fazenda, nós éramos 9 lá. Depois a caçula nasceu já na outra cidade. O tio que morava à frente, ele tinha 13 filhos, muitos homens. O outro que morava logo depois da nossa casa, 18 filhos. E o outro, 14 filhos. Então era muita gente, né? muito. Como é que era a rotina? Então, era uma maravilha, porque a gente, para ir para a escola, tinha que ir a pé. Eu andava 6 quilômetros a pé. 6 quilômetros a pé. Tinha que atravessar 2 córregos. Quando chovia, os córregos enchiam, a gente não podia voltar para casa, tinha que dormir na casa de alguém. Meu Deus! Mas o detalhe que eu queria contar é que, como eram muitos homens e a gente estava virando adolescente, a mamãe ficou com medo da gente namorar com os primos, e aí ela resolveu, meu avô tinha falecido, aí ela resolveu mudar para a cidadezinha de 3.000 habitantes, chama Baldim. Fica a 37 quilômetros da cidade de Sete Lagoas e 90 e poucos quilômetros de Belo Horizonte. Mas como foi sua infância lá? Foi feliz? Nossa, foi muito boa. Você tem lembrança? Muita. A nossa casa era muito simples, né? Então, quando a gente morava na fazenda, nossa vida era bem pobrezinha, bem pobre mesmo. A nossa casa não tinha água. Depois aqui conseguiram botar a caixa d'água, mas o chuveiro era água fria. Não tinha, o banheiro era só para tomar banho, a gente usava fossa, era fogão de lenha, então nós tínhamos que buscar lenha na cabeça. A gente lavava roupa num lugar chamado lajeado, então pegava a roupa e levava para o lajeado, era um dia de lavação de roupa, então lavava a roupa, aí torcia tudo, levava na cabeça e pendurava no varal. Eu sou a terceira, então a minha irmã mais velha cuidava da cozinha, porque a mamãe ganhava muito filho, né? E a mamãe era professora, então tinha que, à medida que a gente ia ficando velha, ia dando serviço. Então a minha irmã mais velha cuidava da cozinha, hoje ela cozinha muito bem. A segunda cuidava da casa e das crianças. E como a gente morava numa fazendinha, então meu pai tinha um comércio e a gente tinha bois e bezerros e cavalos e tudo, e porcos, né?
Eu fazia isso. Então, eu buscava vaca no curral, eu levava legal. pegava cavalo. Você tinha muito contato com os animais. Muito, muito com a natureza, entendeu? E aí criava os porcos, cuidava das galinhas, então eu fazia esse trabalho. E ajudava no comércio. Então, Muito assim, legal. Então, desde aquela época, né, já que criou, assim, esse instinto, né, de empreendedorismo. eu acho que sim, né? Eu acho que eu gostava, o meu avô, apesar de morar na fazenda, aliás, ele tinha uma fazenda muito grande, né? Mas o meu avô ficava 15 dias na fazenda e 15 dias em Belo Horizonte. E meu avô era de um extremo bom gosto e ele sabia de tudo que acontecia. E eu era apaixonada com ele. Então, quando eu era pequena, apaixonada e preguiçosa. Eu nunca gostei de fazer nada com as mãos. Nunca. Eu amo pensar. Mas fazer com as mãos eu não gosto muito, não. Então, quando meu avô chegava e ficava uns 15 dias lá na fazenda, eu corria e ficava com ele. E aí ele trazia revista, e aí ele trazia revista, e ele mostrava a revista, ia contando para mim, aí ele me dava notícia da Europa, dos Estados Unidos, a época era a construção de Brasília, e aí ele ia mostrando. E aliás, tem uma história interessante, porque um dia, depois é que eu lembrei disso, não, no momento não, eu devia ter uns 6 anos, assim, eu olhando a revista Construir em Brasília, aí ele virou para mim e falou assim, ele me chamava de Inhá. Ele falou, Inhá, se um dia você quiser ficar rica, você vai ter que mudar para Brasília. Caramba, então, destino. E aí, depois, mais tarde, é que eu vim lembrar dessa história. Eu falei, nossa, meu avô tinha falado se eu quisesse ficar, e eu vim para Brasília. E aí depois eu vou contar a história de Brasília, que é outra fase. Tá bom? E você disse que você tinha mudado, né? Então sua mãe quis mudar. Então, aí meu avô faleceu, né? Porque o meu avô era o nosso vínculo mais próximo dentro da fazenda, porque ele era a única filha que morava lá perto dele, e ele ajudava a gente na formação, na educação dos filhos. E quando ele faleceu, então a mamãe preferiu mudar para essa cidade que já tinha ginásio. A época era ginásio, que é hoje o Fundamental 2, que agora mudou de nome, que é anos finais, que já não é mais Fundamental 2. E aí tinha até o Fundamental 2 lá, e nós já tínhamos terminado o 4º ano, porque na época era só até 4º ano, né? O correspondente a 5º hoje. E aí a gente tinha que ir para o ginásio, para o Fundamental 2. Então, aí mamãe mudou para a gente estudar. Mas só tinha aula à noite. Sério? Nessa cidade. Que engraçado, tipo, vocês eram pequenos, né? Mas aí a gente já estava grandinha, né? Eu um pouco maior. Já estava. Meu avô, quando ele faleceu, eu estava com 12 anos. Tá. Sim. Eu já estava com 12 anos. A história de vir para o Brasil, eu devia ter uns 6 anos, mas quando ele faleceu, eu já tinha 12 anos. E aí, nessa cidade, a gente morava numa outra fazenda, pertinho, mas não era perto do centro. O centro era uma praça com a igreja, tá? E o ponto de ônibus que ia para Belo Horizonte 2 vezes por dia. Então, a gente chamava de centro. E aí, a gente morava, o quê? A pé, dava mais ou menos uns 15 minutos a pé. Foi difícil pra você lidar com essa mudança? Tipo assim, de sair da fazenda e tipo, ir pra cidade? Ou foi difícil. Pra você foi tranquilo? Não, a pergunta foi... Porque você se afastar, assim, do lugar que você morava na sua infância? Tipo, era doído, sabe? Porque nós continuamos com essa fazendinha lá, né? Porque a nossa era menorzinha. E ela ficou lá, e meu pai continuou com o comércio lá. E aí a gente já morava nessa outra cidade. E quando chegava fim de semana, papai levava uma de nós para ficar com ele lá na fazenda. Então, assim, a casa vazia, muita lembrança, né, do passado. E o que mais me doía, que meu avô tinha acabado de falecer. Então, assim, era aquele apego ainda, né? Era muita dor, sabe, quando eu ia para a fazenda, quando eu ia para o Mato Fundo. Aí depois ele vendeu lá e nós ficamos só com a outra fazenda. Tá? Entendi. Bom, aí agora, quando eu cheguei nessa cidade... Você mudou, tipo, deve ter também a questão de... Você é adolescente, e adolescente, tipo, a gente... Todo mundo tá descobrindo, assim, o que vai fazer da vida, tipo... Uma fase de mudança mesmo. Aí, tipo, como foi essa sua outra fase? Interessante, Bia, muito interessante, porque diz a minha mãe, eu não me lembro, que eu sempre me vi comportadinha. Eu vou contar para vocês por que eu era comportadinha.
Mas a minha mãe, às vezes, quando ainda na roça, ela falava assim, eu vou colocar você numa escola interna, porque eu não aguento você. Hoje eu entendo por que ela falava que eu era diferente, porque eu tenho TDAH. Então, assim, sim. tem... E naquela época, imagina, nem existia, né? Então, assim, eu levava o branco, faz direito, presta atenção. Então, eu me lembro, ontem mesmo eu estava lembrando que eu custei aprender o máximo divisor comum, sabe? E aí a empregada que estava me ajudando, eu me lembro, a luz de lamparina, isso, voltei lá na roça, a luz de lamparina e aprendendo. E aí, quando chegava o início de ano, eu pegava o caderno, encapava, tudo bonitinho. Eu falei, esse ano vai ser tudo bonitinho. Pegava o lápis, porque nessa época era lápis, né? Menina, não dava 2 meses, o caderno já estava cheio de orelha. Eu já tinha trocado o lápis, já tinha perdido os materiais. Nossa Isso acontece. Até hoje, né? Era uma bagunça, sabe? Mas eu sempre fui muito obediente, muito obediente. Então, assim, o que minha mãe falava era lei, sabe? Agora vou voltar para a cidade, tá? Então, nós fomos para essa outra cidade. Eu fiquei 1 ano nessa cidade. Vou contar por que eu estou falando 1 ano. E aí, no ano seguinte, fui a essa cidade, chama Baldim, tá, gente? E foi a essa cidade, o irmão do prefeito estava morando em Belo Horizonte. Estava fazendo 3º ano, que ele queria fazer direito. E ele conheceu um rapaz na sala de aula, e esse rapaz estava estudando para fazer medicina. Esse rapaz tinha acabado de sair do seminário. Ele estava com 18 anos à época. 18, 53, acho que é 18, 17, 18 anos. E aí ele foi à cidade e ficou nos conhecendo. A gente era conhecido lá porque a mamãe sempre foi muito brava, ninguém ousava querer namorar com a gente, porque as filhas do Lico, a gente era chamada de filhas do Lico. Imagina, 8 mulheres. 8 mulheres, né? Só que não eram todas adolescentes, mas tinha as mais velhas que já estavam adolescentes. Então, vou considerar as 5 primeiras, já estavam adolescentes, e as outras pequenas ficavam lá. Então, quando chegava fim de semana, a gente ia à missa. Na época, a gente chamava de fute, passeava pela praça. Então, assim, a paquera, aquela coisa toda. Mas ninguém ousava em querer namorar, pedir para namorar com a gente, porque a mamãe era muito brava, entendeu? Então, ficava só assim, as filhas do Lico, fulano tá olhando e tal, mas não podia pedir namoro, tinha que pedir namoro, né? E aí, chegou lá nessa cidade esse rapaz, que estava estudando para medicina. E esse rapaz simpatizou comigo. Eu não. Eu não. E aí, ele foi e voltou. Aí, uma senhora lá uma moça lá da cidade falou assim, olha, sabe, aquele rapaz gostou de você, disse que quer ir namorar com você. Ai, meu Deus do céu. Nessa época eu ainda brincava de boneca ainda, com minhas irmãs. Apesar de que eu não brincava de boneca. Eu gostava, olha aí, vocês falando em empreendedorismo, elas faziam casinhas de boneca, cada um tinha uma casa de boneca. E eu tinha à venda, o comércio, para vender para elas. Nossa, que legal, muito legal. Agora que eu estou ligando o empreendedorismo. Então, desde cedo, já veio caminhando. Vou brincar de casinha, fazer roupa de boneca, nada, eu vou fazer o comércio e vender para ela. Bom, aí o que aconteceu? Esse rapaz simpatizou comigo e pediu minha mãe para namorar comigo. Mamãe deixou. Caramba! E você, como é que você ficou? Gente, eu nem me lembro como é que foi. Tá bom, né? Deixou, então tá, tô namorando. Oh, meu Deus, como era difícil. E aí, ele vinha a cada 15 dias na cidade. E a gente ficava lá na praça, né? Junto com o irmão do prefeito. E por volta de 5 horas da tarde, no sábado, ele ia lá para casa. E eu brincando que a gente arrumava a casa toda, tinha que lavar a casa toda, arrumar a cozinha, varrer terreiro, aquela coisa toda, aquele monte de mulher. E aí eu tinha que aprontar, minhas irmãs iam brincar, e eu tinha que me aprontar para namorar. E a mamãe ficava assim, né, vai tomar banho, que o Augusto está chegando. Eu falei, já vou, mãe. Eu falei, oh, meu, pensando comigo, ai, meu Deus, vou ter que sair para namorar. Eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Morria de vergonha dele.
Ai, gente, um dia eu brincando lá, toda distraída, brincando com minhas irmãs, olhando as casinhas delas, e eu preparando lá meu comércio, eu sinto uma mão na minha orelha e me leva até o chuveiro, me joga de roupa no chuveiro e falou assim, vai tomar banho, porque Augusto está chegando. Eu acho que eu fui a única na vida que apanhou para namorar. E aí ele chegou todo formal, muito estudioso, lia muito, e aí eu me aprontava, e aí eu ia encontrar com ele. E tinha uma escada para ir para a sala. Eu olhava assim, eu vi ele lá sentado no sofá. Será que eu vou? Será que eu vou? Aí eu botava o pé, olhava de novo, eu falei... Até que eu tinha coragem, umas 3 vezes eu chegava, e aí era assim, Fefe, eu estava nossa, sentado, assim. Sério? 2 anos de namoro assim. Aí quando foi... Durou. 2 anos... Não, namorei 12 anos. Essa história toda foram 12 anos. Sério? 4 para eu aprender a gostar dele, 4 apaixonada e 4 para terminar. Caramba. E era assim, Muito tempo. e nesse vai e vem, quando eu terminava, aí a mamãe, ele mandava carta, pedia desculpa, aquela coisa toda, mamãe, volta com ele, eu voltava com ele. Sabe? Aí depois eu conto por que ele foi importante na minha vida. Hoje a gente corresponde pelo WhatsApp. Ele mora legal. ele mora no legal. ele é dentista e mora no norte de Minas, próximo de Montes Claros. Mas aí deixa eu continuar, eu estava falando do namoro. Sim. Sim. Então, aí, depois que eu já tinha acostumado de ficar sentada do lado dele, né? Ele ficava até 9 horas da noite, imagina que coisa mais entediante. Né? Tem o celular do Não tinha lado. televisão lá em casa, não. Entendeu? Eu ficava sentada lá dele e ele, assim, achava ele o máximo da inteligência. Então, ele falava de música, de teatro, aquela coisa toda. Que, aliás, eu gosto de música clássica hoje por causa dele. Eu gosto de cinema por causa dele. Eu gosto de ler muito por causa dele. Entendeu? Eu gosto de teatro por causa dele. Então, mas é outra fase. Isso foi quando eu cheguei em Belo Horizonte. E aí eu estava sentada, assim, de braço cruzado, quando eu senti a mão dele tocando a minha mão. Aí eu fiz assim. Aí, nessa brincadeira... Ai, gente, não vou me lembrar disso até agora. Aí eu tornava, esquecia, cruzava, eu tirava a mão. Isso com 2 anos de namoro. Nesta brincadeira, a gente ia para a missa no domingo à noite, à noite não, 6 horas da tarde. E depois ficava lá até o horário do ônibus ir embora para Belo Horizonte, que eram 9 horas. Então a gente ficava lá, passeando pela praça, conversando na casa do amigo dele e tal, até que 9 horas ele pegava o ônibus. Aí um dia ele resolveu me dar um beijo na testa. Eita. Tá escutando? Fui embora para casa, preocupada, porque eu tinha ganhado um beijo na testa. E não consegui dormir. Não consegui dormir. Não era de felicidade. Vocês nem vão imaginar por quê. Aí eu fui para a beirada da cama da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito nervosa com a gente, preocupada, se adoecia. Minhas filhas têm que ser assim e tal. E aí eu sentei na beirada da cama, a mamãe acordou, falei, o que foi, Dulcinea? O que você está fazendo aqui? Eu falei, mãe, aconteceu uma coisa tão ruim. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, Augusto me deu um beijo na testa. Ela falou assim, vai dormir, menina. Aí eu disse assim, então não tô grávida, não? Meu Deus! E tipo, isso foi depois de 2 anos, né? Gente, já 2 anos de namoro. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 12 anos, eu já estava com 14. Meu Deus! 14 anos e achei que eu estava Ele grávida. tava grávida. E ele estudava em Belo Horizonte? Ele estudava em Belo Horizonte, trabalhava em Belo Horizonte, a cada 15 dias ele ele ia. trazia muita informação também pra você, né? Da Sim. cidade que era maior. assim. Aí foram 2 anos, aos poucos ele foi me introduzindo no mundo cultural. Então, assim, meu avô, ele contribuiu muito para essa coisa de família, de valores, espiritualidade, empreendedorismo. Essa coisa de empreendedorismo eu tenho do meu avô. Quando foi a vez dele, ele despertou em mim a importância de estudar, porque a minha família era muito simples, então, assim, Então, o negócio tinha era... conhecimento. Não, se vocês terminarem o Fundamental 2, está ótimo. Já avançaram muito, Já, entendeu? Mas por causa dele,
Aí, então, ele começou a introduzir a importância do estudar, a importância do ler, e aí a importância do teatro, da música e tal. Mas lá na cidade não tinha. Aí eu participava, né? Na escola fazia um teatro, eu participava. A escola fazia um musical, eu participava, aquela coisa toda. Tinha bailes na cidade. Que legal. Pergunta, legal. baile é a legal. festa de vocês hoje, né? Exato. Eu só podia ir se ele fosse. Se ele não, Sério? Ele não morava lá, se ele né? não estivesse verdade. lá, eu não ia. Não podia, seu namorado não tá aí. E como é que era? Como é que você se sentia? Quando você não podia Menina, ir? eu era obediente. Mamãe mandou, eu ficava. Uma vez ela me levou, eu me lembro direitinho, ela me levou e a gente estava sentado assim numa mesa, num canto, ela me botou no cantinho lá. E ela ficou sentada assim, papai dançava, minhas irmãs dançavam, e aí chegou uma pessoa para dançar comigo, porque tirava para dançar, né? Sim. A mamãe falou assim, ela não pode, ela tem namorado. Tá bom, tá bom. E aí, então, quando eu ia, ele tinha que estar presente, entendeu? Era assim, mineiro, gente, mineiro tradicional mesmo. Eu vivi, só não vivia aquelas roupas compridas, mas era tudo. Bom, e aí eu estava falando da cultura, né? Sim, E ele também católico, que tinha feito seminário, então, assim, era a pessoa ideal para casar comigo. Tanto é que quando eu me separei, ele também se separou, mamãe falou assim, tá na hora, né, Tsuneli, de você juntar com o Augusto, agora é casar de novo. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não, Augusto não mais. E na escola, você já teve alguma dificuldade na escola? Ou, tipo, assim, Já. Você falou que Do TDAH. TDAH, né? Então, eu conheci o Augusto, eu já estava indo para o 8º ano, que é o correspondente 9º ano. O meu 5º ano, eu fui reprovada. Sério? Eu fui reprovada. Eu ia estudar e dormia. E aí, quando eu fui reprovada mesmo. Tive que repetir, fazer o 5º ano de novo. Aí eu tomei vergonha. E aí eu passei a ficha, né? Aí eu passei a estudar. Aí eu comecei a virar uma autodidata dentro dos limites, dentro daquilo que a escola propunha, né? A escola propunha, tinha francês. Por isso que o Le Petit tinha francês. Entendeu? Tinha francês, Já tinha teve aqui inglês. também, né? Tinha inglês. Aqui no fundamental. Acho que já tive. Tinha educação moral e cívica. Entendeu? Então tinha essas coisas todas. Por ser escola pública, era uma escola muito boa. Então, até o 5º e 6º ano, eu não tinha conhecido Augusto ainda. Eu fui conhecer Augusto do 7º para o 8º. Então, eu ainda estava nessa cidade. Vocês estão acompanhando a cronologia, né? E aí, quando ele começou a namorar comigo, então ele foi introduzindo esse a mais, né? Ele mandava, como ele trabalhava numa livraria, ele separava uma caixa, assim, de livros. Devia haver uns 10 livros. E por aí, 6, 10 livros. Isso aqui era muito, porque ele mandava pelo ônibus e falava, leia, porque quando eu chegar aí eu vou fazer uma sabatina. Nossa, que muito legal. Eu li todo o Jorge Amado, li todo o Machado de Assis, li tudo que vocês imaginam. Li tudo. Nossa. Tudo. Então aí eu aprendi a ler. E sabe, lendo e ouvindo música clássica. Nossa, que legal. Ele realmente introduziu essa questão. Introduziu uma cultura em mim. E aí ele me mostrou a importância do estudar. E aí tá, pronto. Chegou a vez de agora ir para Belo Horizonte, porque os meus pais entenderam então que agora tinha que fazer ensino médio. Aí nós fomos embora para Belo Horizonte, as 3 mais velhas, porque os outros estavam pequenos ainda, estavam fazendo o Fundamental 2. Aí eles montaram para nós uma casa pequenininha, um barracão pequenininho. As minhas irmãs mais velhas já tinham conseguido emprego e eu não. Então eu ficava dentro de casa. Eu lembro que tinha um quintal imenso. Aí eu ficava dentro de casa, eu lavava, eu passava, eu cozinhava. E aí tinha aquele quintal imenso. Eu falei, quer saber de uma coisa? Agora que eu estou vendo que eu tenho empreendedorismo mesmo, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou plantar horta nesse terreno aí. Aí plantei horta, fiz os canteiros, e aí cuidava, papai né? trazia esterco, aí plantava alface, couve, cebolinha,
cenoura e botei uma placa, vende-se verdura. Ah, Gente, muito que legal. graça. Então, sua vida Sério, já te lá na do empreendedorismo, É. Desde pequena. Então, e aí, olha só que coisa interessante, a minha vida, e isso eu namorando, né? Uhum. Aí eu já comecei, vamos pro cinema, aí ele já me introduziu mais coisas, vamos jantar fora, ele me corrigia como é que sentava, como é que pegava os talheres, aquela coisa toda. Todo sábado pela manhã tinha o ensaio como é que fala, fugiu que agora, da orquestra de Brasília, Ah, sim. e aí, de Brasília, não, de Belo Belo Horizonte, Horizonte. no Palácio, esqueci agora, gente. Eu tenho mais tempo de Brasília agora do que de Belo Horizonte. Entendi. E aí, todo sábado de manhã a gente assistia o ensaio Legal. da orquestra. Todo sábado. Filme, todos os filmes a gente assistia. Que entendeu? legal. Então, assim, ele me introduziu num mundo Ele foi bastante... muito importante, né? Muito. E aí, mas voltando então, as minhas irmãs já trabalhavam e eu ficava dentro de casa. Aí a minha irmã mais velha falou para mim assim, Cineia, vai lá na Varig, que eu fiquei sabendo que a Varig está contratando comissária. À época não era comissária, era a aeromoça. Aí, de tarde, eu me aprontei e fui até a Varig para saber informações de como que fazia para biqueime aeromoça. Aí cheguei lá, perguntei para as pessoas lá como que fazia. A sede era só Rio Grande do Sul ou Rio. Então, eles explicaram tudo. E aí, quando eu estava saindo, eu virei para trás e falei para a moça assim, você não tem um emprego aí para mim, não? Aí ela falou, espera só um pouquinho. As coisas quando tem que ser, elas são. Sim. Aí ela subiu uma escada e daí a pouco ela voltou e falou, a secretária do diretor vai te atender. E aí eu subi, cheguei lá na secretária, ela falou, só um minutinho que está terminando uma ligação, ele vai te atender. Aí eu entrei na sala dele, e aí ele falou assim, você sabe da datilografia? Aí eu falei, mais ou menos. E ele falou assim, então, nós estamos agora colocando moças de terra para trabalhar no aeroporto, em Belo Horizonte. Isso já existe no Rio e em São Paulo. A gente está colocando agora, em Brasília, moças para trabalhar, porque só tinha rapaz. Você se interessa? Eu falei, claro. E aí, eu fui fazer todo o teste, eu catilografei, eu não datilografei, mas acho que ele simpatizou comigo e me aprovou. Menina, o uniforme era tão lindo. Nossa, mãe, era saia verde, blusa azul, chapéu verde, sapato azul, bolsa azul. E tava linda. Fui a primeira moça a trabalhar no aeroporto de Belo Horizonte. E aí, as crianças, quando me via na rua, me chamavam de aeromoça, não me achava, né? E eu fiquei na Varig 4 anos, trabalhando na Varig 4 anos. Aí eu descobri que o meu gerente estava lá 18 anos, só ganhava 10 mil cruzeiros. E eu, à época, 4 mil cruzeiros. E eu, à época, já ganhava 1.000 cruzeiros. Eu falei, eu não vou ter futuro aqui, não. Porque se ele ganha 4 mil cruzeiros em 18 anos, eu estou ganhando 1.000. Mas era muito bom, né? Porque, assim, eu conheci quanto artista, eu conheci jogador de futebol todo, os empresários todos. Eu conheci muita gente, Era muito paquerada também, né? Muito paquerada também. Nossa, demais. Mas namorava, então toda séria, toda firme, mas aí eu trabalhava de 13 às 19 horas. Olha que horário bom. De manhã eu ficava em casa, aí trabalhava de 7 às 13, às 19, e aí eu já estava fazendo faculdade. Eu fazia faculdade de biologia. Não sabia que você tinha. Aí eu já tinha passado. Nossa, muito legal. Aí eu passei para fazer biologia, porque o Augusto não conseguiu passar em medicina, ele acabou fazendo biologia, e eu queria fazer odontologia. Então vocês estão fazendo biologia? Ele já estava formando a biologia e eu não estou 5 de ano em ano, não, tá? E aí eu já comecei a fazer biologia. E aí, então, eu fazia essas 3 coisas durante o dia. Quando era fim de semana, ou a gente ia para Baldim para encontrar lá com o pessoal lá em casa. Sua família? Minha família morava lá ainda. Ou então a gente ficava na cidade mesmo, aproveitando essas coisas, teatro, cinema, musical, essa coisa. Né, Foi. Aí, o que aconteceu?
eu terminei minha faculdade, aí paralelo a isso eu fazendo faculdade, à época podia, eu descobri que o salário do gerente da Varig era pouco, aí eu consegui uma escola pública para dar aula. Aí eu larguei a Varig e fui dar aula na escola pública. E como é que, assim, você descobriu que você queria fazer biologia? Não Como que queria, foi? não queria, Não porque queria. eu achava o Augusto muito inteligente, ele E não aí conseguiu passar em você foi por ele, medicina. assim, né? Ele não conseguiu passar em medicina, eu pensava assim, poxa, se ele é tão inteligente e não consegue passar, eu vou passar. E aí ele fez biologia, eu fui Aí também. você foi junto. Sim. E você gostou, assim? Gostei. Não arrependi, não. Tá? E aí eu fiz biologia, eu já estava dando aula. Aí depois dessa escola pública, eu fui para o Colégio Santo Agostinho, lá em Belo Horizonte, que é uma escola católica, né? Aí já tinha uma pungência maior, fui trabalhar no Santo Agostinho e morando em Belo Horizonte. Só que aí, nesse período que eu fui para o Santo Agostinho, eu já estava fazendo a formação em bacharelado na Católica, na PUC de Minas, e aí Augusto estava mudando para Diamantina, porque ele passou em odontologia em Diamantina. Então, assim, foram 4 anos de namoro, 4 anos eu apaixonada, mais 2 anos ali na transição, e aí depois ele foi embora, entendeu? Só que nesse período que ele foi embora para Diamantina, coincidiu do meu pai falir, lá na roça, no comércio, meu pai faliu. E aí meu pai faliu e ele mudou para Belo Horizonte e deixou minha mãe lá. E esse momento foi muito difícil, porque papai ficou em Belo Horizonte com a gente, e ele muito chateado, muito preocupado, e ele me escolheu como a cuidadora dele, né? Então, naquele momento, eu me intuí que eu tinha que cuidar da família. Não tinha como você ir com ele, né? Você tinha um propósito. Não, e ele também não queria ficar lá na roça, não, porque ele estava devendo e ele ia ser cobrado. Então, deixou lá para minha mãe com os pequenos. E aí, chegava fim de semana e ele falava assim, vai lá ver sua mãe. Aí eu chegava lá na roça, mamãe lá sozinha com os meninos, voltava, não contava para eles os problemas da família. Então, assim, foi um momento muito doído. Você teve que ser muito forte, né? Muito. E trabalhando e estudando, porque agora nós tínhamos que ajudar as filhas mais velhas, tinham que manter a família, né? Manter a família. E aí o que aconteceu? Nós resolvemos, então, vender a fazenda, onde a mamãe estava, com os meus irmãos menores. Papai já estava em Belo Horizonte, né? Vender a fazenda para pagar as dívidas e aí comprar uma casa em Belo Horizonte. Vocês estão acompanhando? Sim. Gente, aí eu que fui atrás para poder vender a fazenda. Eu que fui atrás. Saía, não sabia nada, não anunciei então você teve, tipo, nada. Assim, uma vida de muito aprendizado. Muito. Falência, né? Muito sofrimento. Mãe chorando, irmão, tinha 10 irmãos. Aí já tinham todos. Tinha a responsabilidade dos irmãos. As dívidas e fazendo faculdade, namorado mudando. Era o momento que eu mais precisava do apoio dele. Ele estava indo embora. E aí foram 2 anos que nós continuamos namorando, só que eu cresci muito com tudo isso que aconteceu. Né? E antes, como eu tinha ele como referência, se ele dissesse que isso aqui era plástico, podia falar para mim que era uma louça. Eu falei, não é. O Augusto falou que é plástico. Aí quando ele foi embora, eu amadureci. E aí quando ele voltava, ele já não encontrava mais aquela menina submissa. Eu já questionava. Aí nós começamos a brigar. Né? Aí nós começamos a brigar, entendeu? Porque ele sempre foi meio que referência. Sim, assim, falou. E a mamãe, gente, quando eu mudei para Belo Horizonte, que era eu e minhas 3 irmãs, mais 2 irmãs, né? Quando nós mudamos, que mamãe e papai foi lá e montou a casa e deixou a gente lá, ela chamou o Augusto e falou assim, olha, a partir de hoje você é responsável pelo Dulcinea. Você vai cuidar dela. Olha só. E cuidava, entendeu? Então, assim, quando eu tinha que estudar para a prova, eu falava, Augusto, eu tenho uma prova e tá difícil. Eles cabulavam o trabalho e ia para lá para estudar comigo. Tanto é que eu gosto muito de ouvir, porque ele lia e eu escutava. Também, TDAH, né? Então, assim, Augusto, eu vi uma roupa na loja tal, ele comprava e me dava.
Eu já trabalhava na Varig nessa época. Eu fazia faculdade, ganhava, trabalhava na Varig, já tinha meu dinheiro. Mas ele me dava o dinheiro da passagem da semana. Então ele era um pai para mim. Era um pai para mim. E aí, nesses 2 anos. Você não teve ele ali, né? E aí foi o ano ele foi inteiro. amigo, foi pai, foi tudo, né? Foi conselheiro, foi professor, foi mestre, foi tudo. Sim. E aí, nesses 2 anos, a gente começou a bater de frente. E coincidiu que em 81, eu vivi nesse problema toda a família, o Santo Agostinho me mandou embora, que era meu principal emprego. Ah, da escola, né? Aí, pronto, não precisava mais nada, né, gente? O namorado tinha ido embora, tava brigando, meus pais falidos. Foi uma fase bem difícil. Muito difícil. Aí eu virei para a mamãe, não consegui emprego em Belo Horizonte, não consegui. Procurei, não consegui. As coisas quando tem que ser, elas são. Aí eu virei, e eu tinha vindo em 81, em julho, a Brasília, para conhecer Brasília. E eu tinha gostado muito da cidade. Eu falei, nossa, mãe, eu gostaria de morar em Brasília. Ela falou, nunca. Sair de casa de jeito nenhum. Aí, quando eu perdi meu emprego no final do ano, eu falei, mãe, acho que eu vou a Brasília, ver se eu consigo emprego lá. Porque aí nós ficamos garantidos, né, para poder manter a família, para poder... Aí a gente já tinha conseguido vender a fazenda, a gente já tinha quitado as dívidas principais, compramos uma casa bem pequena, bem simples, e aí eu vim a Brasília, cheguei aqui numa segunda-feira de manhã, na segunda mesmo eu consegui emprego no Colégio Planalto. Caramba, então era pra acontecer mesmo, né? Era seu. E aí, 14 aulas no Colégio Planalto. E quando eu passei a ganhar mais do que quando eu ganhava no Santo Agostinho. Você vê a diferença? Caramba. A diferença salarial de professor. De onde surgiu essa sua vontade de ir para a escola? Essa questão da pedagogia, assim, de trabalhar com... Você dava aula, Com aluno? Né? Com aluno. Então, quando eu fazia ainda o segundo ano, a segunda série, né? Um dia um professor entrou na sala, uma professora de música, entrou na sala e falou assim, quem que é do Cineia aqui? Aí, eu era caixia, sentava na primeira carteira, mas esse dia era aula de música, eu estava lá no fundo, né? qualquer semelhança. Então, aí eu estava lá no fundo. Aí ela falou, quem é de Cineia aqui? Eu falei, eu. Aí ela falou, chega aqui. Eu fiquei morrendo. Aí ela falou, olha, meu filho, minha filha, não me lembro, acho que é filho. Ela estava no 8º ano, que é o correspondente a 9º. Ela não está bem em matemática. Eu perguntei o seu professor, que é professor dela, quem que poderia dar aula particular para minha filha? Edson, eu não esqueci o nome dele. Ele indicou você. Eu falei, então tá bom. Que legal. Aí eu dei aula particular para ela. E a menina passou. A menina passou de ano. Você também fez uma mudança na vida dela. E aí, gente, nessa brincadeira começou a chover um monte de alunos para poder eu dar aula particular. Então, eu chegava na época de prova, eu dava um monte de aula particular. Que legal. De matemática. Isso é uma super superação, assim, que você falou da questão do TDAH, que já teve outro problema na escola. Então, tipo, muito legal. Ver que você ergueu assim, deu certo. Então, eu sempre gostei, né? Vou. Ó, é pra namorar? Tá, namoro. É pra dar aula? Tá bom. Tá. É pra vender a fazenda? Tá, então eu vou. Entendeu? É pra cuidar da família? Eu vou. Então eu vou. Muito legal isso, que você sempre abraçou as oportunidades de chegar em você. Mas era meio forçado, né? Mas você tirou um proveito bom. Mas ia, entendeu? Bom, aí o que aconteceu? Voltando para Brasília. Então eu arrumei emprego. Aqui eu passei a ganhar mais. Aí, quando eu ia a Belo Horizonte, eu já ia de avião, olha só. Já não era mais de ônibus, ia de avião. Então, comecei a ficar chique, né? E aí, eu dividi um apartamento lá na Asa Norte, na 108, com mais 2 moças. E uma moça tinha uma filha, chorava pra caramba. E aí, eu falei assim, um dia eu vou ter meu apartamento sozinha. Aí, no ano seguinte, eu consegui alugar um apartamento de 4 salas e cozinha. Nossa, que legal. E o banheiro dentro do quarto. Então, já estava imaginando. Já estava ótimo, nossa senhora. Passei a usar Comfort nas roupas aqui em Brasília. Eu adorava, quando eu estava dando aula, sentir o cheiro de Comfort. Nossa, quanta novidade, Brasília. E aí, eu passei a morar na 412 Sul, num apartamento pequenininho lá.
Isso eu dei aula no Colégio Planalto, e aí no ano seguinte, uma escola grande de Brasília me chamou para trabalhar lá. Grande mesmo, grande e famosa. E aí quando eu cheguei lá, eu olhei aquela escola, o professor dava aula de microfone, 150 alunos em sala, e o coordenador me levou, conversou e falou assim, aqui a gente faz teste de seleção do professor, mas você tem cara de professora, eu não vou fazer prova em você não. Gente, era assim. Caramba! Você não vai fazer prova em você não. E eu pensava comigo, não sabe nada, inocente. E aí ele me levou para assistir uma aula. Quando eu cheguei lá, 150 alunos por cima à noite. Eu falei, eu vou dar aula aqui, mas não vou mesmo. Fui embora, entrei no carro e fui caladinha, continuei no Planalto. Isso foi em maio de 82. Foi 82 que eu cheguei. Aí quando foi no final do ano, o diretor me ligou de novo para poder eu pegar aula lá. E aí eu falei, não vou fechar a porta, eu vou lá. Vou ficar 6 meses lá, vou ficar só 6 meses lá, só para não fechar as portas. E aí, no dia de começar a aula, eu abri a porta do carro e falava assim, mesma coisa quando eu fiz com o Augusto para poder subir a escada. Eu abri a porta do carro e falei, vou não. Aí tornava a abrir, não. Umas 3 vezes, até que eu abri a porta e falei, vou, entrei. Aí quando eu entrei, cheguei na sala dos professores lá sozinha, já estava todo mundo dando aula, aí à noite. Isso era a recuperação, em janeiro de 83. Aí o professor entrou de matemática e falou, quem é você? Eu falei, Dulcineia. Ele falou, você vai dar aula de quê? Eu falei, de biologia. Seja bem-vindo ao inferno. Nossa, eu falei, nossa, que recepção foi essa? Ele diga, do melhor jeito. Eu morri de medo. Aí fui dar aula, e com Jesus para tudo quanto é lugar aqui dentro do corpo, né? Em nome de Jesus, vão comigo, eu morri de medo. E aí eu dei aula e fui aprovada lá, meia boca, né? Aí o coordenador da matemática, que era coordenador geral, me elogiou e tal, que depois foi dono do Sigma. Ele foi dono do Sigma. E aí, quando virou o ano, 83, né? Quando foi em fevereiro, começar as aulas, aí eles me deram aula, queriam me dar aula de terceiro ano para vestibular. Eu falei, não pego não, porque aquele tamanho, aquela quantidade de gente. Eu falei, me dá primeiro e segundo ano. E aí eu dei aula na UDF. Não era o DF, mas o espaço era alugado. Eu dava aula de de biologia para primeiro e segundo ano. Hoje eu sei que eu fiz bom sucesso lá, porque a meninada, né, porque era um monte de aluno. Aí fiquei uns 2 anos dando aula lá na UDF e tinha um japonês que também dava aula lá, uns dias na semana. Quietinho. E eu muito paquerada, porque aquele monte de professor, que era professor demais. Era assim, umas 3 cantadas por dia. E aí, quando era na hora do recreio, eu sentei do lado. Eu falei assim, vou ficar sentada aqui do lado desse japonês aqui. Caladinho, porque aí ninguém vai... Aqui meu jeito, caladinho, né, mineiro. Aí eu sentei do lado dele e a gente ficava conversando, ele ficava mais calado. Mas ninguém chegava perto de mim para perguntar o que eu ia fazer na hora do almoço, né? E aí, nessa brincadeira, a gente começou a ficar amigo. Ele me contou que ele veio de Unicamp, que ele trabalhou em Goiânia, e que tinham convidado ele para dar aula de matemática aqui, e aí ele estava chegando naquele ano também, e como ele não conhecia ninguém, quando chegava na hora do almoço, eu falei, você vai almoçar onde? Ele falou, estou indo lá no churrasqueiro, estava no tal de churrasqueiro. Eu falei, posso ir com você? Ele falou, pode. Aí a gente ia. Chegava fim de semana, não tinha nada que fazer. Aí ele ligava, eu falei, vamos tomar um café na rodoviária? Vamos tomar um café no aeroporto? Vamos, essas coisas assim. E aí isso foi de fevereiro até junho de 83. Quando foi na festa junina de junho, eu me lembro, gente, eu rezo até hoje para ele, que o Caniço dos Raimundos faleceu, né? Vocês nem conhecem, né? Não, né? Da minha época. Eles montaram a banda Raimundos aqui em Brasília. Então, e o Caniço era meu aluno, e participava, os meninos todos, os Raimundos, foram meus alunos. E aí eles estavam na minha barraca. Minha barraca era barraca de
Ai, como é que fugiu o nome agora? Caipirinha, mas não é caipirinha, não, quando você mistura limão com pinho. Não, não era quentão, não. Era. Quando você bota. É cheio de fruta, não é? Com fruta e tal, vários sabores. Esqueci o nome agora. E aí, o Toshio foi me ajudar na barraca. Ia lá os meninos lá, todo mundo trabalhando, a gente trabalhava muito. E. Clericô. Como é que chama? Clericô. Naquela época não era, não. Clericô é hoje, mas hoje naquela em dia época é não. clericô. Clericô, né? E aí, quando terminou a festa, nós saímos para jantar. E lá nós trocamos um beijo. Na hora de ir embora. Eu falei, então estamos namorando. Igual, né? Você lembrou da... Ué, mineira tradicional, né? Então estamos namorando. Aí eu liguei para minha mãe e contei para a mamãe que eu estava namorando. Isso ainda tinha uns DR ainda com meu ex, que ele me ligava de vez em quando, xingava, falava que aqui não é lugar para ficar moça, ficar em Brasília, aquela coisa toda. Mas eu precisava, tinha que trabalhar para minha família. Procurei o Dom Ávila, que à época era um dos bispos aqui de Brasília, aí, que ele era de Diamantina, e aí quando eu fui encontrar com o Dom Ávila, ele falou, não, minha filha, fica aqui em Brasília não, aqui não é lugar para moça solteira não. Aí eu falei, se eu fosse escutar todo mundo, eu tinha ido embora, mas eu tinha que trabalhar para ajudar a família, né? Então eu fiquei. Então, aí eu esqueci de contar que quando eu fui para o Colégio Planalto, eu queria fazer um trabalho, uma especialização na UNB, na parte de biologia, e eu consegui fazer a especialização na parte de renal. Não, renal foi em Belo Horizonte, na UFMG, aqui com fisiologia animal, em coração. E aí eu fazia na terça e na quinta pela manhã e dava aula no Colégio Planalto. Depois que eu fui para essa escola grande, que eu não vou falar o nome dela, aí eu continuei também trabalhando estudando na UNB e estudando e trabalhando. Aí tá. Aí eu fui para essa escola grande, e depois, um ano depois, eu larguei a outra escola, que ia ficar 6 meses na escola grande. Resolveu abandonar a outra e já ia ficar. Já estava namorando o Augusto, o Toshio. Aí a minha mãe disse que não podia namorar sozinha aqui em Brasília, que eu tinha que casar. E aí, com 2 anos, nós casamos. Eu falei, então tá. Eu providenciei o casamento todo, aí nós casamos. Aí em 85, casamos em 85. No ano seguinte eu fiquei grávida, aí fiquei grávida do Pedro. Pedro nasceu em janeiro de 87. E 8 meses depois eu fiquei grávida de novo, aí veio o Rafa. Eles são bem próximos, então. Bem próximo. E nós sozinhos aqui, né? E japonês todo quietinho, todo certo, não fazia nada, não me ajudava nada. Eu falei assim, Toshio, pega a fralda, leva lá. Ele pegava a fralda e levava. E aí eu dava aula, cuidava dos meninos, levava o menino para a escola, levava o menino para o dentista, e o menino adoecia, eu ligava para a mãe, vem para Brasília, porque meu menino adoecia. Então minha mãe que dava o suporte, que vinha, entendeu? E aí nós ficamos lá 12 anos. Nessa escola, 12 anos. Aí o Toshio resolveu pedir demissão para montar um cursinho de matemática. Ele queria só uma específica de matemática. Muitas pessoas têm mais dificuldade. E aí, naquela época, o vestibular da UNB, o que determinava a aprovação era medicina, né? A maioria era para medicina e a matemática era diferente. Era fundamental. Então ele fez esse cursinho. Até hoje. Só não é no Enem, né? E aí fez o cursinho. E porque eu era casada com o Toshio, essa escola me mandou embora, entendeu? Aí eu fui demitida porque eu era casada com o Toshio. E aí eu fui trabalhar com ele. E aí, enquanto nós chamamos o Angel para trabalhar com a gente também, e enquanto eles davam aula, aí eu cuidava da parte administrativa, tudo. Então, assim, obra, carregar carteira, fazer encarnação, aquela coisa toda. Aprendi tudo isso também, entendeu? Contratar o mestre de obra, tudo. E aí, depois que a gente terminou de fazer as reformas para o cursinho de específica, né? Aí eu comecei a dar umas aulas de biologia para os alunos que tinham se inscrito para matemática. Eu falei, vou dar uma revisão para vocês de biologia, para fazer vestibular.
E aí, nessa brincadeira da aula, eles começaram, vocês podiam botar física, podia botar química. E o Toshio não queria, entendeu? Aí, no segundo semestre, colocou física, química e biologia. Aí, quando foi no outro ano, já física, química, tudo. As humanas todas. Aí, quando foi no meio do ano, eles falaram assim, não, nós queremos um cursinho. Aí, nós abrimos um cursinho em 87, no meio do ano. Que legal. Gente, eu tive... Mas pera, era a escola e o cursinho? Aí era específica de matemática e pré-vestibular. Tá. O pré-vestibular, a sala cabiam 60 alunos, e nós deixamos 200 fora, porque na lista de espera. Fez um sucesso, então. Exatamente. E eu trabalhando pra caramba, né? Que a gente ficava lá de manhã, de tarde, de noite, porque a gente fazia tudo. E meus meninos estudavam no Colégio Santo Antônio, e a gente levava à tarde, porque de manhã eles faziam um monte de atividade, aí o motorista da escola levava eles para essas atividades, porque a gente já estava na escola, né, trabalhando. E aí, à tarde, eles iam para a escola, aí no final da tarde buscavam, deixavam eles dentro do Galois, e aí lá eles faziam o dever de casa, passeavam de bicicleta, ficavam no meio dos alunos, os alunos ensinavam eles a matéria. Já era Galois. E aí assim nós começamos, 87, quando foi em 88, no meio do ano, 88, nós aprovamos de 30 alunos para medicina, nós aprovamos 29. Caramba! Sucesso, então. Foi realmente. Aí a gente começou a ser perseguido pro Brasil. Aí Brasil inteiro. Aí incomodamos. Aí incomodamos. Quando foi no ano seguinte, os professores pediram o Toshio para abrir colégio para eles ter carga completa no colégio. Aí nós abrimos o ensino médio. Nossa. Aí eu nunca mais parei, gente. Eu nunca mais parei. Aí eu trabalhei muito. Porque é totalmente... Aí a família Depende envolve, muito, né? né? Porque até para vestibular, o aluno é mais independente, né? Sim. Mas quando chega no ensino médio ensino para baixo, médio, aí já família. entra os pais, entra o uniforme. Eu fiz escola completa. Não era mais comum uniforme em Brasília, porque as escolas tinham tirado, as escolas católicas tiraram o uniforme, porque as escolas essas escolas grandes, que tinha sistema de ensino, não tinha uniforme, então as escolas católicas foram tirando. Quando nós abrimos o ensino médio, eu falei, vou voltar com o uniforme. Aí eu chamei pais para conversar, o que eles achavam, então, você não vai dar conta. Eu falei, vou. Eles cansam com o uniforme. Eu falei, não, eu boto um poliforme, não tem problema. Aí eu fiz 6 modelos de uniforme, aí voltei com o uniforme. Aí, aos poucos, as outras escolas foram aderindo. E aí, as salas de aula, em vez de ser carteira dura, era carteira almofadada. Em vez de ser ventilador, nós colocamos ar-condicionado. Em vez de ser lousa de giz, era quadro verde. A gente colocou azul, com carteira azul, porque o azul fica mais calmo. Aí os alunos tinham aula de manhã, como eles tinham dúvida, a gente botou plantão de dúvida e monitoria. Quem que eram os monitores? Todos os bons alunos que eram os primeiros classificados nos simulados. Aí o Toshio puxou para ser monitor. E aí, porque ele percebia que eles sabiam muito, mas não conseguia passar no vestibular porque não tinha prática de fazer exercício e de explicar. Aí ele chamou todo mundo. Aí, mas não pode esquecer que o Galois incomodava, né? Aí vetaram, não pode mais chamar aluno para poder ser monitor. Não. Aí agora você só pode ser monitor se estiver fazendo licenciatura. Porque depois que não podia mais aluno, a gente ainda podia pegar aluno de medicina, pegar aluno de engenheiro. Podia, agora não pode mais. Então, agora você só pode pegar se ele fizer licenciatura na matéria. E isso era muito bom, né? Porque eu acho que você aprende muito quando você está ensinando. Nossa, muito. E outra coisa, você dá um upgrade no aluno, né? Porque o aluno, ele vai ensinar o outro. A gente mesmo é um exemplo, né? Ela me dá altas aulas. A ideia do Gold é isso. Entendeu? De tentar criar esse grupo. Esse grupo. Eu, não sou muito boa em exatas, assim, mas eu gosto mais de humanas.
Mas, tipo, eu gosto muito de história. Aí, sempre que eu posso, tipo, ajudar minhas A gente colegas... sempre... Aí dá aula pra você. A gente vai estar ajudando sempre. E você dá aula de quê pra ele? Não. Eu que dou. Ela que Ah, você que dá aula? Ela De história, de... Às vezes a gente fala de geografia. A gente faz também. revisão também. A gente tudo. sempre tá A ajudando. gente Eu vai acho te que isso ajudando. é super importante. E aprende muito, não é? Muito. Eu acho que aprende muito. Eu acho essencial. E eu acabo, quando eu ensino assim, né? Não que eu seja professora, mas quando eu ensino, eu acho que eu acabo fixando as coisas na minha cabeça, sabe? Tipo assim. 95% do E aprendizado engraçado. é por explicação. Engraçado que ela sabe minhas dificuldades, então, tipo, eu consigo aprender, assim, perfeitamente. Eu bem com ensino ela. história, eu É tento ensinar, tipo, pra ela contando uma historinha mesmo. Tipo assim. Ela sabe contando direitinho. a história. Ah, é? Você transforma a história numa Literalmente historinha. uma fofoca, assim. Ah, é? Aí Ela eu cria, fico muito então. Exato. de aprender. Aí, E eu adoro isso. Acho Ai, muito que legal. Criativa, então. Eu acho super legal. Acho que é uma forma mais fácil de entender, assim. Então, eu gosto muito, assim, dessas coisas da Lua de incentivar a gente a sempre estar buscando conhecimento, tipo, essa forma de fixar o conhecimento, que é tão importante, né? Que às vezes até influencia em outras áreas mesmo. Exatamente. Bom, aí terminando, eu falei, nós falamos do cognitivo, né? uhum. Aí, quando foi montar a escola, eu falei assim, mas os meus meninos iam estudar lá já. Eu falei, eu quero uma escola que trabalhe os valores. Por favor, dá licença, entendeu? Sim. Pedir o professor para sair da sala. Então, tudo isso, então a gente chama de pilar formativo. No pilar formativo entra o uniforme, no pilar formativo entra os trabalhos dos valores, o acompanhamento personalizado do aluno, e aí o pilar espiritual, porque a gente sempre foi católico e eu queria que meus meninos convivessem, trouxessem para dentro da escola, ou pudesse trazer dentro da escola a espiritualidade que eles conviviam dentro de casa, né? Então, eu fiz uma escola com esses 3 pilares. E aí, quando chegou a vez do Fundamental 2, eu falei, Fundamental 2 não tem vestibular. Yes! Porque eu já tinha o PAS, né? Aí eu falei, sim. Mas os meninos, olha só como é que eu pensava, os meninos que estão no ensino médio, no pré-vestibular não mais, mas que estão no ensino médio, eles fazem vestibular e muitos vão embora para São Paulo, para o Rio. E aí lá eles não vão ter ninguém para poder lavar roupa, passar roupa, fazer uma comida, arrumar uma cama. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma fazenda e vou botar essas coisas lá. Para eles aprenderem. Foi assim que surgiu. Para ensinar os meninos essas coisas, para quando fosse, para mudasse. Que quando começasse a vida mesmo. A vida E aí mudasse para o exterior, aí tem que pegar um botão. Outro dia mesmo o filho da minha irmã mandou uma foto e falou assim, tô aqui pregando um botão, tô lembrando da fazenda. Meu irmão lembrou muito da fazenda até hoje. Exatamente. Então a Cozinhar. fazenda veio com essa